nessa questão do número 666, certo? Que é o programa de hoje. O número da besta, né? Crowley também, né? Aleister Crowley, que trouxe aí toda a questão de Telema, toda a filosofia telêmica, foi o Arlequim do Novo Aeon, né? O profeta de Telema em si, foi considerado como a besta, né? Então, não tem um exemplo maior de ser dito a respeito, né, dessa figura da besta, do homem besta, né? Mas isso também existe um ensinamento, né, uma filosofia. Ele assume o nome de Tomegatério, né, que significa a besta, né? A tradução em números, em tradução em código, né? Então, a somatória que se faz do peso, da correspondência, numerologia das letras e tal, dá o número 666, né, que é a besta. Então, a besta é o quê, né? O 666. Mas é isso, é o desperto. Aquele que se tornou Deus de si mesmo, né? Ainda que dentro da Quimbanda, talvez a que nós praticamos também, a que eu aprendi, ela seja muito prática, muito ritual, muita ritualística, consultas, atendimentos, preparação de magias várias, mas o quimbandeiro, ele entende, né, que o culto em si ele é muito mais da prática do que tanto da teoria. Nós não vamos para Exu para teorizar Exu. Não consigo compreender que a gente vai sentar numa posição de yoga em frente a Exu e vai ficar meditando, certo? Para você poder aprender o que é quimbanda. Mas eu acho que a teoria, mesmo que seja um culto de tanta prática, ela deve existir. E esses pontos sempre estiveram por aí. É que poucas cortinas foram desvendadas. Existem muitos códigos secretos, muitos mistérios que a quimbanda carrega. A quimbanda, para mim, dentro do meu entendimento, ela é uma escola iniciática das mais intensas e evoluídas e das melhores que existe hoje. E é por isso que eu rendi aí tanto interesse em cultuar, em estar nesse culto e devocionar a minha vida ao sacerdócio, né? E dentro desse contexto, né, no culto da quimbanda, assim, no momento, quando ele surge, ele tem essa necessidade de falar, assumir a bandeira do demônio, do diabo, mesmo sabendo que o que ele cultuava ali, o quimbandeiro, não era o demônio, o diabo cristão, mas utilizou-se dessa máscara, certo? Dessa visão grotesca para causar um impacto social e também para um contexto de sobrevivência, né? Um instinto de sobrevivência até do oculto em si, certo? Então acredito nesse ponto, né? E ainda assim, o culto da quimbanda, essa resistência, não é que ele resista, né? Mas eu entendo que é uma revolução da alma da pessoa. Então a resistência contra os padrões de estagnação, de opressão, de mentira, de falsidade, né, de enganação e tantos outros detalhes, certo? Nesse contexto, a quimbanda ela é libertadora. Grandes mestres do passado aí que deixaram seu legado e que deixaram a sua semente, fizeram as coisas, né? Deram grandes passos para que a quimbanda tivesse seu corpo, seu corpus hermeticum, né? Ou seja, seu corpo ali de estrutura fechada. Foram deixados diversos tipos de códigos, né? E de situações, né? A respeito disso. E que cabe a nós hoje, na atualidade, estarmos aí desvendando, tirando esses véus, conseguindo entender qual que é a jogada por detrás. Eu não consigo entender que só o culto em si, só a prática é que vai te causar evolução, né? Você tá fadado aí, de repente, em algum momento, a ser questionado até pelas pessoas e tal. Qual que é a sua filosofia e você não sabe dialogar, certo? Mas, dentro desse contexto, falar do número 666, existe essa necessidade de falar sobre essa questão mesmo de sobrevivência, daquilo que é impactante. O culto em si, eu entendo que mudou muito e tem mudado demais. Na época que eu conheço Quimbanda, que eu tive acesso a isso,
era realmente, existia esse ar que pairava no ar de meio tipo assim, ó, você tem que entender que se você entrar nisso daí, ó, você vai vender a alma pro demônio e você vai, de alguma forma, pagar por isso, entende? Isso vai ter um preço caro, seja um preço que vai estourar em cima da sua família, ou algum ente querido, sua saúde, sua questão monetária, seja o que for, entende? Mas, né, hoje você já vê uma outra informação, uma outra formação, né, dentro do próprio culto da Quimbanda em si. Outros cultos que permeiam a Quimbanda estão nessa periferia. Eu também entendo que tiveram uma abertura grande, e isso é normal. Questão, né, da globalização, a internet, né, os meios de comunicação, celular, que seja, né? Os próprios podcasts que, né, trouxeram aí toda essa bagagem de grandes mestres, grandes conhecimentos aqui para todos. Isso faz parte da divulgação do culto, né? Até antes da pandemia, por exemplo, não tinha tanto essa formatação, né, de informação sendo divulgada, né? Mas dentro desse contexto, isso é importante, acredito eu, porque faz ter mais acesso a pessoas que precisam realmente desse axé, desse culto, desse moio, deste ingunzo, essa energia transformadora na vida. Quantos não foram beneficiados por esses meios, né? Tudo bem que tem algumas aberrações que aparecem de vez em quando, certo? Mas faz parte. Isso é para ter o equilíbrio da balança, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Então, nesse contexto, como eu estava dizendo, 15 anos atrás, vamos supor, 20 anos atrás, você falar de Quimbanda, culto somente a Exu, normalmente o pessoal falava, não, é um terreiro de Exu. Então sabia-se que ali, por exemplo, não, é uma Umbanda, mas ali só toca para Exu. Só faz trabalho com Exu. Dificilmente se assumia esse nome Quimbanda, né? Os que assumiam, era bem declarada a situação que são cultuadores ali de magia negra, como dizem, né? Magia negativa, certo? Feitiçaria maligna, pacto, isso e aquilo. Então, existia esse medo, né? Mas não seríamos nós, né? Aqui, eu mesmo, assim, ou outros irmãos aí que são também da senda da Quimbanda, né? Aqueles que enfrentaram seus medos e quiseram dar um passo, porque eu recebi muito aviso até de quem, quando eu fui me iniciar, a pessoa que me iniciou também ficou quase um mês e pouco me alertando e falando, né, os perigos e tudo mais, que isso, que aquilo, e eu, não, vou enfrentar, tô com medo, mas vamos. Todo o caminho do iniciado é assim, você entra vendado no escuro, você não sabe aonde você vai mergulhar, entende? Você tem uma confiança em quem? No fato, nos ancestrais, né, as suas entidades, os guias, os mentores, os grandes mestres tutelares que acompanham, que te sustentam no caso, né?